O Escolha Escola vai entrevistar a professora Marina Mazetti Stuck Silva, do Colégio Marista de Ribeirão Preto, para falar sobre os projetos sociais desenvolvidos pela Escola Marista, mas também sobre a relação das crianças do ensino fundamental que estão começando a ter uma vivência escolar, uma vivência em grupo, né? Essa relação com a sociedade. Basicamente esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Professora, um prazer recebê-la aqui no Escolha Escola. Obrigada novamente, boa noite a todos. A gente agradece em nome do Colégio Marista. Falar um pouquinho então sobre os projetos sociais da Escola Marista, tem até uma sigla, né, que é o PIS. PIS, Projeto de Intervenção Social. São projetos que surgem na turma, né? São projetos bem específicos de cada turma. E eles surgem a partir daquilo que a criança e a professora percebem que podem ser situações que promovam a construção de conhecimento, que promovam boas ações pensando no bem comum. Então, a gente chama de situações de aprendizagem que ultrapassam muitas vezes os muros da escola, né? Ou pelo menos que saiam dos livros didáticos, né? E que façam mais sentido para a criança. Normalmente a gente aborda aqui situação que envolva o ensino médio, né? Aquelas crianças que já estão se preparando para escolher uma profissão, fazer o vestibular, enfim. Mas a gente decidiu dedicar esse espaço aqui para o ensino fundamental porque os pais desde cedo começam a se preocupar com a questão do encaminhamento dos seus filhos na vida social, né? E esse tipo de projeto tem dado resultado, professor? Muito resultado. Eu percebo isso na minha experiência, ali no meu cotidiano, que é uma angústia para os pais, sim, escolherem qual a melhor escola para os filhos, né? Até porque hoje essa questão da convivência é uma problemática. As crianças, a hora que chegam na escola, se confrontam com uma série de diversidade cultural, assim, né, das famílias. Então os conflitos são naturais, né, as relações interpessoais acontecem e os pais ficam um pouco inseguros, né, da melhor forma, como agir com a criança, como orientar essa criança para conviver com outras crianças que têm opiniões diferentes. Então, o projeto ele vai potencializar o saber ouvir, o saber dialogar e o tomar a decisão em conjunto, né? Todos entrarem num mesmo consenso, pensando em atingir algum objetivo positivo para a sociedade, né? Os projetos eles foram criados a partir dessa percepção da escola com os alunos, sim, ou foi uma ideia que se teve e depois viu que se adequava bem a essa realidade que a gente está vivendo hoje? O Marista ele estuda muito, né? Assim, toda a assessoria pedagógica está sempre se atualizando e a gente percebe isso na realidade, o quanto que a gente precisa modificar essa educação para a criança que a gente tem hoje, né? Essas novas gerações que estão chegando, elas precisam de muito mais significado para aquilo que elas leem, para aquilo que elas ouvem, elas querem fazer associações com o cotidiano. Então, a proposta do projeto de intervenção social é colocar isso, aproveitar essas habilidades dessas crianças, né, e fazê-las assim, produzir conhecimento, construir conhecimento, né, em grupo, que é um grande desafio hoje, né? E a vida vai pedir isso para eles, sim, né? E quais são os temas, professora, que a escola vem propondo para essas crianças aí trabalharem? Isso, são temas, volto a dizer, né? São temas que são estudados nas séries, mas quem propõe muitas vezes são as crianças junto com as professoras, né? Então, assim, alguns temas que a gente tem esse ano é a questão de como os idosos são tratados na sociedade. Um pouco também, algumas turmas estudam sobre a questão das relações afetivas dentro da família, né? O que é qualidade de vida hoje. As crianças têm criticado muito o uso das tecnologias pelos pais. Pelos pais? Pelos pais. Isso é uma novidade que a senhora está trazendo aqui para o Escolha Escola. Eles trazem... Os pais que estão nos assistindo aqui pelas redes sociais estão recebendo esse recado aí, né? Eu também sou mãe. E a gente precisa se preocupar, porque hoje tudo está no celular, né? Então, se a gente não souber... Mas os filhos estão reclamando da falta de atenção dos pais? Exatamente, da falta de atenção. Os pais ficam muito ligados no celular? Veja, os filhos pedem para usar o celular para ficar jogando, mas talvez até, a gente conversa muito, por falta de opção muitas vezes. Quando o pai realmente para e dá atenção para um filho, promove uma brincadeira, quer jogar, pode fazer o teste. A criança prefere ficar com a família. Né? E as crianças têm trazido, então, um apelo realmente
de momentos qualificados em família, eles têm trazido isso. A gente tem projetos que falam sobre a consciência planetária, né, o benefício da árvore na cidade, na qualidade do ar. A gente tem também um projeto falando sobre os maus tratos com os animais. Atitudes que demonstram a fraternidade, o amor ao próximo. Tudo isso são projetos que têm sido discutidos no colégio, né? O lixo também. Professor, agora, por exemplo, como é que funciona a relação depois em casa? Nesse caso aí dos pais, elas reclamam ali para vocês no debate desse assunto, e como é que depois vocês falam isso para os pais? As crianças também contam, né? Então, assim, o projeto, ele tem toda uma etapa, né, de identificação do que eles querem discutir, mas também tem um planejamento das ações, o que eles querem atingir. A gente quer promover, por exemplo, momentos mais qualificados com a família. Então, eles planejam. Nesse caso desse projeto, as crianças estudaram um pouquinho sobre prática de meditação, no caso desse projeto. E aí eles perceberam que eles poderiam fazer isso, essa prática de meditação, com as famílias, com os pais. Então, eles pensaram em promover, cada um leva um kit de meditação, um tapete, enfim, tem todo um aparato ali, e eles convidam os pais para participarem, tá? Então, esse projeto fala muito sobre isso. Aí os pais experimentam como se fosse uma tarefa escolar, registram isso, e daí os pais trazem os depoimentos, que foram momentos maravilhosos. Já aconteceu? Não é uma já, discussão dessa aí? Não é uma dura. Dos pais, é mais ou menos. Já aconteceu de pais, assim, trazendo... porque eles registram, tem um caderno, tem um portfólio, e aí dizendo, nossa, como foi bom para a nossa família, quanto tempo a gente não conversava, não vivia isso. A gente também teve uma proposta de montar um ambiente em que os pais foram bem sensibilizados e tinham os recadinhos das crianças. Né? Mas essa meditação foi na escola ou foi na casa das famílias? Foi na escola, eles aprenderam a fazer na essa escola aula entre de eles. Meditação, né, professor? Eles voltam no recreio, voltam agitados, então para retomar o estudo e a concentração, a professora pratica, né, a respiração profunda. E eles falaram, ai professora, eu quero fazer isso na minha casa, porque isso me acalma, então eu também quero trazer a tranquilidade em casa. E aí os pais viveram e estão trazendo. Isso é um dos projetos, né? Que legal. É bem interessante. Mas, assim, as crianças mesmas, né, são incentivadas a dialogar com as famílias. E as famílias trazem pra gente. A gente põe isso em diálogo, né? Porque, na verdade, não é no sentido de dar bronca, mas é de refletir. Eu acho que está todo mundo imerso nessa rotina e nesse cotidiano bem maluco, né? Verdade. Então, essa é a intenção do projeto, mobilizar. A senhora disse aí do lixo, né? A gente vive um momento aí, de algum tempo para cá, de conscientização ambiental. Como é que é esse? Nesse caso desse projeto do lixo, eles se incomodaram com o lixo que eles deixavam no pátio depois do recreio. Então não foi fora, né? Se bem que também aconteceu uma percepção fora. Eles estudam o quadrilátero em torno do colégio e eles perceberam o mau cheiro do lixo que fica na rua. E aí eles... se incomodaram com isso, e o que nós vamos fazer? Então, eles se organizaram para conscientizar dentro da escola como é que poderiam ser as ações das crianças, um trabalho em conjunto, convidando o outro para recolher seu próprio lixo, perceber que tem um lugar específico para isso, que a equipe da limpeza do colégio está ali, mas não para ficar pegando o lixo que a gente deixa no chão, né? Mas uma limpeza, enfim, né, daquilo que é... para além, né, do movimento das pessoas dentro da escola, mas não da falta de educação de deixar um lixo no chão. E então eles, fora da escola também, então eles colocaram cartazes no comércio do entorno do colégio, pedindo para que organizem o lixo, algumas coisas assim. Tá certo, professora. A gente vai fazer um intervalinho, e já nós vamos voltar a conversar aqui com a professora Marina Stuck Silva, do Colégio Marista de Ribeirão Preto. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.